paz, meus amados. Como é gostoso louvar ao Senhor e ver a manifestação de Deus, né? Aqui neste lugar, esse calor humano, né? Essa alegria. Vocês que estão aí em casa não podem ver, mas olha, é contagiante. Como é gostoso mesmo louvar o Senhor. Como é gostoso ver essa manifestação, principalmente em nossos corações. Saiba que a manifestação vem quando a sede da palavra, quando o teu coração está sedento da palavra, sedento do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o sedento está saciado, ele será saciado. Você crê nisso? Amém, amém. Todo mundo quando vem com o coração sedento, será saciado. Tenha certeza disso, meu amado. Se você veio até aqui, se você que está aí online, cultuando a Deus conosco, é porque está sedento de Deus, está sedento da palavra, tem prazer na palavra do Senhor. Creia que nesta noite Deus vai ministrar ao seu coração e Ele vai manifestar poderosamente em sua vida. Ele vai se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Amém. O seu coração se encherá de alegria, se encherá de esperança. Sua alma será saciada, cadeias e correntes serão quebradas. Você crê nisso? Almas feridas serão curadas, em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Deus é um Deus de milagres. Nós não cantamos isso? Um Deus de promessa. Santo, santo é o Senhor. Senhor, fala aos nossos corações neste momento, Senhor. Que o teu povo possa estar faminto, sedento da tua palavra, Senhor. E que nessa noite saiamos todos daqui saciados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 29, a partir do verso 16, 35, até 35. Diz assim a palavra: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Ela tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará.
Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vamos ler até aqui, mas a história continua no capítulo 30, e vocês poderão acompanhá-la aí com a sua Bíblia aberta, se quiserem. Então hoje nós vamos conversar com vocês sobre a vida de uma mulher que praticamente toda a sua vida foi desprezada. Essa mulher chama-se Lia, a primeira esposa de Jacó. Acreditem se quiser, até nas Bíblias de estudos, pelo menos nas que eu tenho, a Raquel não tem, a Raquel tem a sua biografia, mas a Lia não. A Raquel está lá, a biografia dela ao lado de outros personagens importantes, mas Lia não. É desprezada até aí. A sua personalidade pacata, humilde, meio sem brilho, foi ofuscada pela beleza de Raquel, que era forte, impulsiva, radiante. Mas vamos ver o que podemos aprender com a vida de Lia. Creio que não há quem não conheça a história de Jacó, as suas peregrinações, a libertação dos seus descendentes, que por providência de Deus foram para lá no Egito, e também depois por providência da mão poderosa de Deus saiu do Egito, foram resgatados por Deus, né? Formando uma nação poderosa chamada Israel, nome dado a Jacó. Jacó passou a chamar Israel. Todos conhecem essa história. Mas só para relembrar, Jacó nasceu de Rebeca, que era casada com Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Foi um parto de gêmeos. E Jacó nasceu, agarrado no calcanhar de quem? Do primogênito Esaú. Durante a gravidez, esses 2 meninos lutavam dentro do ventre da mãe. E a mãe não sabia o que fazer, estava ali desesperada. E ela questiona Deus nesses momentos de aflição e de dor, porque eu acho que deveria ser uma dor horrorosa, né? Pensou? 2 brigando lá dentro do útero. E Deus lhe responde: serão 2 nações, 2 povos, e o mais velho servirá ao menor. Isaac, por sua vez, amava Esaú. Rebeca amava Jacó. Rebeca, em vez de esperar que Deus cumprisse a sua promessa, ao ver que Isaac já se preparava e ele estava cego, ia dar a bênção para o outro filho, para o primogênito, naquele dia, depois que trouxesse aquele prato de guisado que ele gostava tanto, ela resolveu dar um jeitinho. Esaú já tinha vendido a primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Ele era profano. Mas Rebeca planejou com Jacó, enganou Isaac, e Jacó recebeu a bênção. Só que isso trouxe trágicas consequências. Aliás, nessa família, né, as mulheres sempre querem dar um jeitinho, né? Em vez de esperar a promessa. Lembram-se de Sara? Isso custou para Rebeca terminar os seus dias longe da presença do seu filho amado, porque Jacó teve que fugir, porque senão seria morto pelo irmão. Isaac e Rebeca enviam então seu filho para a casa de Labão, irmão de Rebeca, e o aconselham a desposar uma das mulheres desta família, assim como Isaac também tomou por mulher da casa do seu tio Naor. Chegando lá no poço de Arã,
encontrou alguns pastores. Isso está logo no início do capítulo 29. E eles aguardavam a Raquel para que tirassem aquela pedra, que era uma pedra pesada. Então todos eles juntos tiravam a pedra e aí serviam a água para o rebanho. Jacó chega lá e pergunta para eles: vocês conhecem Labão? E aí eles mostram lá: olha, lá vem a Raquel. Ela é filha de Labão. Aí quando ela chega no poço, vocês imaginem aqueles olhinhos. Jacó, ó, que eu estou de óculos, vocês não veem, né? Ó, regalou o olhão. Que mulher! Ela era muito formosa, muito linda, não é? E aí, olha só que o amor não faz, gente. Ele correu lá no poço, puxou a pedra sozinho, e já foi servindo água para o rebanho dela. Eu acho que os pastores ficaram assim, ó. Raquel falou: oxa, esse é o meu Sansão. Interessante. Como é que ele conseguiu? É o amor. O texto diz que Labão tinha 2 filhas. Lia, a mais velha, Raquel, a mais nova. Mas Jacó ficou apaixonado pela Raquel, que era mais nova. E o texto diz que Lia tinha olhos tenros, meigos, e Raquel era bonita e atraente. Segundo os estudiosos da Bíblia, ter olhos tenros poderia ser uma referência, assim, a um problema de visão, como também uma menção, assim, à falta de atrativos físicos. Não era muito bem dotada. E eu creio que era uma forma delicada de dizer que ela não era tão atraente, não era tão bonita. E conta a história que Jacó trabalhou 7 anos para o tio em troca da mão de Raquel. Aquela que era mais famosa, aquela que tinha o centro das atenções, aquela que era desejada. Passado esse tempo, ele foi a Labão e pediu que o casamento fosse consumado. Lia, até então, não tinha arranjado nenhum partido. Estava ficando velha. Estava sendo um problema para o pai. E o pai vê uma oportunidade maravilhosa de, empurrar a Lia. Mas Jacó estava apaixonado por quem? Por Raquel. E creio que Labão ficou de olho nisso. Ele está apaixonado por Raquel, então ele vai trabalhar mais 7 anos para mim. Isso vai ser muito bom para os meus negócios. E ele uniu o útil ao agradável. Resolveu a situação, empurrando as 2 filhas. E ainda tirou vantagens no trabalho de Jacó. Visto que Deus o abençoava, né? Todo esse tempo que ele estava trabalhando lá para Jacó, para Labão, Jacó foi muito abençoado. E tudo multiplicava-se. Então Labão estava de olho. E aí, o pai concorda com o casamento, mas na verdade ele arma uma arapuca para poder trocar Raquel pela Lia. Então ele dá uma grande festa, muito vinho, até tarde da noite. Aí aproveita-se, né, que bebeu um pouquinho. Lá na novela do Gênesis falaram que deram alguma coisinha lá no meio da bebida também, né? A Bíblia não fala isso. Mas bebida, certamente um vinho correu solto ali. A iluminação também era pouca. E o costume era da noiva cobrir o rosto. Cobrir, ela ia toda coberta. Não é? Então ele leva a Lia, não é como aconteceu lá na novela que o povo assistiu, viu, gente? Não é não, toda coberta, né? E aí, só na manhã seguinte, ele percebe que a noiva foi trocada.
Mas naquela noite ele não percebeu, e ali eles tiveram uma noite de amor. Imagine o coraçãozinho da Lia, toda meiga, obedeceu o pai, foi obediente, uma filha obediente, ficou quietinha. Eu creio que ela também gostava de Jacó. E aí, quando Jacó acorda que vê aquilo, vai correndo para Labão e fala: o que você fez comigo? Eu casei com a Raquel. Imagine que decepção. Trabalhou 7 anos pela amada e de repente não recebeu a amada. É quando você compra um produto, né? Você paga para aquele produto uma nota, espera aquele produto, de repente o produto vem trocado. E aí falam para você: não tem retorno, você tem que ficar com ele. É terrível, não é? E Labão, muito astuto, pensando lá em aumentar o seu rebanhozinho, suas riquezas, já vai explicando: olha, eu não posso casar, sabe, a mais nova primeiro tem que ser a mais velha, é tradição. Mas eu estou disposto, olha só, coitadinho, né? Eu estou disposto a dar a Raquel para você também. Só que você trabalha mais 7 aninhos para mim, tá bom? Jacó amava Raquel, topou rapidinho, tá bom, ele nem sentiu, mas Jacó falou assim: olha, vou trabalhar sim. Mas ele ficou meio assim, e aí Labão: não, olha, só passa a primeira semana aí com a Lia e eu já te dou a Raquel, você não precisa esperar os 7 anos não. Ele ficou pensando: mas será que ele vai desistir, né? Não, então já vamos dar já a Raquel. E foi o que aconteceu. Agora pense numa mulher que havia sido passada da mão de um pai sem escrúpulos para a mão de um marido que não lhe amava. E agora tinha que enfrentar o desprezo do marido, as provocações, as humilhações, a ciumeira de quem? Da irmã Raquel. Não foi nada fácil para ela, nem um pouquinho. E ao continuarmos lendo o texto, nós podemos perceber essa disputa acirrada entre elas. Mas apesar dessa indiferença, Lia não desistiu. Ela se fez forte em Deus, com a esperança de que um dia ela conquistaria o amor de Jacó. E diz as escrituras que Deus lá de cima olhou para ela. Ela não estava escondida do olhar cuidadoso do nosso Deus. Ah, meu amigo, minha amiga, meus queridos, vocês também não estão escondidos do olhar amoroso do nosso Deus. Ele também olha para vocês, não importa a situação. Ele não se esqueceu de você. Então você continue firme, crendo e confiante. Confie em suas promessas. Leve a Ele todas as suas ansiedades. Deixa que Ele cuide. E o texto bíblico diz que o Senhor viu que Lia era desprezada. E então concedeu a ela filhos. Mas Raquel era estéril. Deus é aquele que vê, meu amado. Ele vê o desprezado, o humilhado, o abandonado. Preste bem atenção nisso. Ele se importa com você e só está esperando a hora certa para cumprir o plano dele na sua vida. A hora de Lia havia chegado e Deus tinha um plano para ela e para a sua descendência. Com certeza Deus usou Labão para corrigir a escolha de Jacó, a escolha que ele havia feito, porque ele olhou a aparência.
Ele havia ficado encantado com a beleza de Raquel. Nem se lembrou de consultar a Deus. E já foi se precipitando em sua escolha. Talvez sugestionado com a coincidência, né, de encontrar a moça junto ao poço, como havia sido com a mãe Rebeca. Não sei. Mas a pessoa que Deus tinha escolhido para Jacó era Lia. Eu cheguei a esta conclusão, que era Lia, de cuja descendência viria o Salvador. A desprezada, a de coração humilde, ela teve a honra de dar o primeiro filho primogênito para Jacó. E ao engravidar deste filho, ela disse: Deus viu a minha aflição, a minha infelicidade. Mas ela errou numa coisa, em achar que através da gravidez ela conquistaria o amor do marido. Se analisarmos bem, podemos dizer que Lia começou o seu casamento enxergando apenas o que lhe faltava. E por isso se sentiu infeliz, porque ela olhava aquilo que ela não tinha. Mas com o tempo, o seu coração mudou. Mudou o seu foco. E aí, ela colocou o seu foco naquilo que ela já possuía, que era o amor de Deus, o cuidado de Deus. E aí ela disse depois, né? Agora sou feliz, bem-aventurada. Você vê isso aí lá nos próximos capítulos. No início, ela não sabia que o sentido principal da sua vida era conseguir o amor de Deus. Ela achava que era conseguir o amor do seu marido. Mas não era. Não era. O sentido principal da sua vida não era o amor do marido, não era ser progenitora, dar filhos, mas era conhecer a Deus, conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que cuida, o Deus que tem um plano para a nossa vida, esse Deus grandioso, que cuida da gente com cuidado paternal. E aí nós vemos a diferença. Raquel era muito amada por Jacó, mas Lia era amada por Deus. Ela foi escolhida por ele para ser mãe de Judá, de cuja descendência viria Jesus, o leão da tribo de Judá. Vejam que privilégio. A rejeitada foi honrada. Notam que a sua história também é muito parecida com a história de Jesus. Jesus foi desprezado, foi humilhado, foi rejeitado, abandonado, e mesmo assim continuou nos amando. E se fez pecado em nosso lugar. Agora vamos observar o progresso espiritual de Lia. Primeiro vejam como ela busca o Senhor em cada fase da sua vida. Mesmo diante do sofrimento, da angústia, da rejeição, nessa busca ela desenvolve uma intimidade com Deus. E nós vamos vendo isso. Ela percebe que não é Jacó mais o sentido da sua vida. Não é ele que vai dar sentido à sua vida, não é. Não é ele que vai lhe dar a verdadeira felicidade. Ela descobriu o verdadeiro noivo, o verdadeiro marido, aquele que jamais abandona, aquele que jamais frustra e nunca deixa de nos amar. O que Deus fez nessa mulher serve de inspiração para cada um de nós. Agora, em segundo lugar, vejam como ela se expressa ao receber o amor de Deus e ao ser abençoada com os filhos.
Ela engravidou, diz o texto, ela engravidou do primeiro filho, deu o nome de Rúben. O Senhor viu a minha infelicidade. Engravidou de novo e disse: o Senhor ouviu que sou desprezada. O Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor está atento. E deu o nome Simeão, quer dizer, ouvindo. De novo engravidou e deu à luz o terceiro. E diz: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque dei 3 filhos. E por isso deu o nome de Levi, que significa junto, apegado. Só para relembrar, da descendência de Levi vieram Moisés, Arão, os levitas, os sacerdotes. Olha como essa mulher foi importante. Olha como Deus a usou. E ela engravidou outra vez e deu à luz o 4º filho. E desta vez ela disse: louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. E deu o nome de Judá, que Judá significa louvor. Notem que após o 4º filho, após o nascimento do 4º filho, Judá, essa esposa desprezada, aprendeu a confiar em Deus. Olha o estágio que ela foi, subindo como degrau a degrau, um estágio de intimidade com Deus. Quando chegou nesse 4º filho, ela já pôde dizer: agora eu louvo. Olha a confiança que ela adquiriu. E a sua fidelidade foi recompensada. Ah, meus irmãos e irmãs, diante deste progresso espiritual de Lia, quero destacar alguns pontos importantes para nós aqui. Pontos que podem marcar a sua vida, como marcou a vida daquela mulher. Primeiro, Lia era desprezada, mas não parou de amar. Diante da rejeição, diz que nós temos 2 escolhas, 2 alternativas. A primeira é passar a odiar. A segunda é amar. Lia escolheu amar. Ela podia odiar o marido, o desprezo que ele teve com ela. Podia odiar Raquel, mas ela preferiu amar. Havia disputa, mas ela amava. Amava. Assim como Lia foi rejeitada, todos nós podemos também sofrer rejeição na família, na igreja, no trabalho. Mas o problema é quando nos enxergamos assim como patinhos feios. Já teve gente que sentiu, né? Mas patinho feio. Ah, eu não tenho qualidade nenhuma, sou desqualificado. Ah, não tenho nenhum dote, não tenho nenhum dom, não tenho competência. E aí você vai acreditando nisso, nesses sentimentos de inferioridade, e vai ficando mal. E vai carregando aí a tristeza, a humilhação, vai ficando deprimido, pode até ficar doente. E nos escondemos atrás desse sentimento de autocomiseração, quando isso acontece. Ninguém me ama, ninguém me quer. E com isso vão alimentando ódio, mágoas. Todo mundo sofre rejeição, meu amado. Todo mundo. Uns porque são gordos, outros porque são magros, outros porque são altos, outros porque são baixos, outros porque são pobres ou são ricos, ou bonitos ou feios. Até os bonitos são rejeitados, gente. São invejados, perseguidos. Quantos não sofreram bullying? Porque agora o nome bonito é bullying, né? Bullying. Na minha época a gente não conhecia isso. Bullying. Pela aparência, pelos seus status, pelo que veste ou deixa de vestir. Até por ser cristão. Não é verdade? Eu mesma passei por isso. Lá na infância, na mocidade, eu era muito magra. Aí o povo gozava muito, né? Que se eu ficasse de lado, ninguém ia me ver. Cabelo enrolado. Aí o pessoal fazia chacota do meu cabelo. E a gente vai ficando, né? Vai ficando triste. Pois é. Também no trabalho, gente. E até na igreja.
até no meio dos amigos, onde a gente nem imagina que isso possa acontecer. Acontece, e eu passei por isso. Mas nem por isso alimentei mágoa, nem ódio, e também não saí da igreja. Pelo contrário, fiquei firme no Senhor, deixei tudo em suas mãos, e tudo passou. Quando eu fiz isso, pararam, por incrível que pareça, de gozar do meu cabelo. Aí todo mundo queria ter cabelo encaracolado. Começaram a gostar. Ai, que bonito o cabelo dela, tudo encaracolado. Lindo. Vocês veem o que o inimigo faz? Então a gente não pode olhar. Não pode dar bola. Agora, cuidado, vocês jovens. Hoje o bullying está aprimorado. O cristão que quer se manter santo, ele é excluído. Ele é rejeitado, ele é motivo de chacota. E muitos, para não ficarem de fora, acabam cedendo aos assédios mundanos. Cuidado, porque as consequências virão cedo ou tarde. Outro ponto importante para nós é que Lia lembrou-se do Senhor e o louvou. O quarto filho nasceu, ela já tinha 3. Mesmo no desprezo, ela decide louvar. Ela tinha louvor nos seus lábios. E só louva quem já começa a ter uma certa intimidade com Deus. E agora ela enxerga com os olhos da fé o amor de Deus por ela, que era muito melhor e muito maior do que o amor de Jacó. E esse amor preenchia o seu coração e lhe dava as forças para continuar amando, mesmo sendo desprezada. E isso era motivo de louvor para ela. Motivo de louvor. Qual tem sido o seu motivo de louvor? Já parou para pensar? Ou será que você só encontra motivos para murmurar? Você pode procurar e não vai encontrar nas páginas da Bíblia Lia murmurando, reclamando. Não vai encontrar. Não vai encontrar ela murmurando porque o Senhor esqueceu-se de mim. Porque o Senhor... Não. Muito contrário, ela diz: o Senhor viu, o Senhor ouviu, e eu o louvarei. E isto é o que precisamos aprender. Também não vemos Lia desistindo da vida, desistindo das coisas, dos filhos, do marido, do lar. Não desistiu de Deus. Já Raquel tinha um amor incondicional de Jacó. O marido lhe amava de uma forma, ela era paparicada, mimada pelo marido. Mas porque não tinha filhos, disputava com Lia o amor de Jacó. Olha só que boba. Ela disputava uma coisa que ela já tinha. Ela não reconheceu que o amor de Jacó era independente da sua capacidade de gerar, de ter filhos. Sua inveja, a sua competitividade atrapalharam o seu relacionamento com a sua irmã. E deve ter criado um certo constrangimento no acampamento. E com certeza Deus não se agradou disso. Infelizmente, nós vemos também muitas pessoas com relacionamentos abalados porque estão competindo um com o outro. Um quer ser melhor que o outro. E nesse ambiente Deus não age. Não opera milagres. Isso precisa ser quebrado. Raquel estava acostumada a ser o centro das atenções. E você? Você também quer ter o centro das atenções? Você também quer ser mimado? Paparicado? E aí, eu não fico naquele lugar, porque eu não sou o centro das atenções, ninguém liga para mim.
Ninguém faz as minhas vontades. Então, mas Raquel, por estar em desvantagem com a irmã, ela teve inveja. E muitas vezes a gente acha que está em desvantagem e também tem inveja. E a gente nem está. A gente está tendo inveja de uma coisa que a gente já tem. E ela fala para o marido, para o Jacó: dê-me um filho, senão morrerei. Naquela época, esposa sem filhos não valia nada. Era a mesma coisa que uma esposa morta. Representava vergonha para a família, para o marido. Jacó ficou tão irado e disse para ela: por acaso eu estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Quer dizer, eles sabiam que Deus abre e fecha a madre. Jacó sabia que Deus abria e fechava a madre, porque ele sabia da história familiar que tinha. E por que então não orou, que nem Isaac orou pela Rebeca? E ela teve gêmeos? Se orou, por que Deus não respondeu? Querem saber? Motivos errados, egoístas, fruto de ciúmes. Raquel queria o filho, não porque tinha o desejo de ser mãe, mas porque tinha inveja da irmã. E muita gente é assim: eu quero aquilo, por inveja, mas não porque você quer. Às vezes eu quero um cargo lá, não, mas eu quero. Não, mas é porque é bem assim. Não, você não quer, mas você tem inveja daquele que está ali. Está parecendo muito, então você quer. Nossa, como eu passei por isso nas igrejas, vixe. Bastava pegar um cargo, todo mundo queria o cargo que eu tinha pego. Isso acontece, infelizmente. Inveja. Enquanto Lia clamava e glorificava a Deus, Raquel achou mais fácil transferir a culpa para o marido. Você que não me dá o filho. Aí o marido deve ter falado para ela: mas eu já tenho tantos filhos, como que eu sou culpado? O problema era ela. E agora você? Quer ser Raquel ou Lia? Se eu tivesse perguntado no início do culto, acho que você ia dizer que queria ser Raquel, né? Porque a Raquel é bonita, atraente, toda, né? Todo mundo ia falar que queria ser Raquel. Mas e agora? Vocês querem ser Raquel? Sabendo de tudo isso? Creio que não, né? Mas você tem pensado: será que eu estou sendo Raquel ou eu estou sendo Lia? Você é do tipo de gente que quando as coisas não saem do seu jeito, murmura, transfere o problema para o outro, a responsabilidade para o outro? Você é do tipo de pessoa que nada está bom para você? Você tem invejado, tem competido com alguém? Você ora a Deus, mas não com aquela motivação correta, aquela motivação que agrada a Deus. Como têm sido suas orações? Egoístas? Outro dia eu vi lá no Face, o pessoal estava pedindo oração pelo presidente. E as pessoas escrevia lá: estamos orando, em oração. A Bíblia manda a gente orar pelos governadores, né? Pelos políticos, pelos governantes. A Bíblia manda orar, é ordem. Orar para que haja paz. Então todo mundo lá que é cristão, joinha, vamos orar, vamos orar. Mas teve algum lá que falou assim: eu não oro por gente que não presta. Mas a Bíblia fala isso, que você tem que orar só por aqueles que fazem o bem? A Bíblia manda você orar pelos inimigos. A Bíblia manda você amar os inimigos. Mas as pessoas não estão abertas a isso. Amar os inimigos, a orar pelos inimigos. Está na hora de crescer. Está na hora de mudar. Está na hora de buscar o fruto do Espírito para a sua vida. Aprenda com o exemplo de Lia.
Tome a decisão de amar, de louvar ao Senhor até o fim. Nós não cantamos aí? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Cantamos? Será que você está louvando mesmo ao Senhor em todo o tempo? Terceiro ponto importante, que marcou a vida de Lia e com certeza pode marcar a sua vida. Lia entregou aquilo que lhe era mais importante para ficar apenas algumas horinhas com o seu marido. Isso você vai ver lá no capítulo 30, a partir dos versos 14. Diz que o filho dela, Rúben, foi até a colheita e achou algumas mandrágoras e trouxe para Lia. Aí imagine, né, a Lia lá, recebendo as mandrágoras do filho. Aí Raquel chega: me dá, eu quero, me dá algumas. E Lia: pera lá, você já tomou de mim o meu marido? Agora também quer as frutas que meu filho me deu? Aí Raquel: não, mas se você me der, eu te dou Jacó. Ele pode ter uma noite com você. Olha a barganha. Troca. Aí Lia, trocou. Mais que depressa. Pelo amor do meu marido, eu troco qualquer coisa. E trocou. E aí correu ao encontro de Jacó e falou: hoje você é meu. Foi contar: olha, Raquel vendeu você por algumas frutinhas. Tenho certeza que Jacó não gostou nada de ser trocado por umas frutas. E tem gente trocando Jesus também, trocando a comunhão com Ele por algumas mandrágoras. Será que ele está gostando? E diz o texto que Deus ouviu Lia e ela engravidou do 5º filho. Olha só. E mais uma vez fica aqui evidente a comunhão que Lia tinha com Deus através da oração. Disse Lia: Deus me recompensou. E deu o nome de Issacar, que quer dizer galardão. E aí Lia engravidou de novo, 6º filho. E ela disse: Deus me presenteou com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido, me tratará melhor, ele vai morar comigo. E chamou Zebulon, que significa morada. Vejam bem, Deus me recompensou, Deus me presenteou, são palavras que mostram o seu reconhecimento, a sua gratidão pelas bênçãos alcançadas. E não é que ela teve o prazer de ter o seu marido morando com ela, gente. Alguns anos depois, nos próximos capítulos lá para frente, Raquel morre ao dar à luz ao 2º filho. Morre cedo, mal pôde cuidar de José, que José é um adolescente, e nem criou o 2º filho. Quem desfrutou do amor do marido? Quem conseguiu? Lia. Deus dando, recompensando, não é? Meus queridos, para que vocês entendam, as mandrágoras eram frutos amarelados. Vocês conheciam mandrágoras? Eram frutos assim amarelados, e eles eram considerados como indutores de fertilidade. Eram frutos assim muito desejados. Então acho que por isso que Raquel desejou aquele fruto. Ela queria tanto ter filho, ela não tinha nenhum filho. E eu vou contar uma coisa para vocês, bem engraçada. Eu me lembro assim que quando eu também estava querendo engravidar, e a gente fazia de tudo, todos os tratamentos, e não tinha jeito, né? Os médicos falaram: não tem como engravidar. E aí me disseram assim, que se eu comprasse e comesse uns feijão de guandu, já ouviram falar feijão de guandu? Diz que aquele feijão, ele aumenta a fertilidade, né? Faz ovular e aquelas coisas todas. E lá fui eu correndo atrás, né? Lá no mercado municipal, atrás desse feijão guandu. E comi um monte de feijão de guandu, gente, ó.
Misericórdia, né? E assim muita gente faz isso. E aí, isso não adiantou nada, eu fiquei frustrada, gente. Fiquei frustrada. E aí, quando eu engravidei, todos já conhecem a história, né? Quando eu engravidei, todos os exames que eu fiz naquele mês mostraram que aquele pedacinho de ovário que tinha ficado depois de uma cirurgia que eu, né? Várias cirurgias que eu tinha feito, ficado um pedacinho de ovário, ele estava com aquele cisto enorme e não estava ovulando. Quem fez o milagre? Feijão de guandu? Não. Foi Deus. Né? Deus estava mostrando que Ele estava realizando o milagre. A gravidez era a resposta de oração e não do feijão de guandu. Muita gente estava orando, inclusive eu. Raquel sabia também que foi Deus que fechava e abria a madre. Sabia que era Deus que fazia isso. Então ela deveria pedir, ela deveria confiar e esperar em Deus. Mas foi correr atrás das mandrágoras. Naquela ansiedade impensada, ela negociou o marido pelos frutos, achando que ia resolver, e ficou frustrada, sofreu com isso. Mas ainda bem que Deus não olha, né, para o nosso pecado, não olha, né, para essa atitude nossa, né? Ele não gosta de ver os seus filhos sofrendo, né? E Ele olhou para Raquel também, teve misericórdia de Raquel, e ela teve José e teve Benjamim, como eu falei, mas morreu cedo. Mas, meus amados, quando não estamos buscando as coisas certas, nós sofremos. E quantas pessoas não estão buscando em pessoas erradas, nos lugares errados, aquilo que tanto deseja, só para conseguir o amor. Vale até encantamento. Quanta gente não vai lá atrás de encantamento, atrás de despachos, atrás de crendices, não é? Quantas pessoas não trocam o seu bem precioso para conseguir a atenção, o amor de alguém? Quantos jovens não estão se entregando aí ao sexo antes do casamento para conseguir pegar o namorado, agarrar o namorado, de medo de perder? Outros acham que engravidando vão segurar o marido. Não vai. Quantos não estão trocando os seus princípios por um desejo carnal? Quantos não trocam a igreja, aquele momento de estar com Deus, para estar com os amigos, por se sentir parte da galera, ter a aprovação dos amigos, dos namorados, porque isso é tudo para ele e para ela. Quantos não trocam o seu bem maior por um prazer egoísta? Deveríamos estar trocando tudo por Jesus. Lia, ao contrário, é aquela que abriu mão do seu tesouro para ter um momento com seu amado. Do que você está abrindo mão hoje para ter um momento com o amado Jesus? Espiritualmente falando, quais são as mandrágoras que você tem encontrado? Quais são as conquistas, os presentes que você tem recebido? Você estaria disposto a entregar tudo para ter um momento a sós com Jesus, o seu amado? Quantas vezes o Senhor nos chama para ter uma intimidade com Ele, e a gente deveria estar se derramando aos seus pés, mas nós não atentamos para isso. Somos que nem Raquel, queremos as mandrágoras, trocamos a intimidade, a comunhão com Deus, para ter o tesouro do mundo. Esse tesouro que o mundo oferece, que não vale nada. Lia vai na contramão de tudo isso. Uma noite, apenas uma noite, mas é uma noite com quem amava. O desprezo
não conseguiu tirar o amor do coração dela. Ela decidiu amar. Deus viu nela uma beleza interior que a capacitou a cumprir os planos dele. Lia não pôde mudar Jacó. Lia não permitiu que as atitudes dos outros a distraíssem da tarefa também. E quando morreu, Lia foi enterrada e sepultada por Jacó, junto a Abraão, Sara, Isaque e Rebeca, lá no campo de Macpela. Olha que honra, gente. Raquel foi enterrada no meio do caminho. Uma mulher que a história um dia chamou de desprezada. Muitas vezes nos sentimos como Lia. Chama aqui o pessoal do louvor. Sentimos que não somos amados, mas se prestarmos atenção, nós percebemos que todos os dias recebemos o maior amor, o amor de Deus. O amor que mais importa. E outras vezes nos vemos como Raquel, sentimos que fomos assim abandonados por Deus. Achamos que Ele não vê o nosso sofrimento, passamos a acreditar que mesmo tendo tanto, não temos nada. E isso porque não ouvimos a resposta de oração. Então devemos lembrar que o Senhor não se esquece de nós. Ele não nos desampara. Ele se faz presente e faz por nós o que é melhor e no tempo dele. Quem você tem sido? Lia ou Raquel? O Senhor reservou este momento para dizer que você precisa ter um coração como o de Lia e não como o de Raquel. Se você foi desprezada ou desprezado, não desista de amar. Louve ao Senhor. Espera nele. Tenha atitude de Lia, não a de Raquel. Nosso tesouro maior é a comunhão, a intimidade com o nosso Senhor. Amém? Se essa mensagem falou ao seu coração, se você deseja amar mais, louvar mais, ser mais grato ao Senhor, abra o seu coração para Jesus, se renda a Ele e clame. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E Deus vai fazer, meu amado. Ele vai fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na
frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 Senhor. com muito Olhe pra mim, louvor, com muito Senhor, olha pro teu povo aqui. Senhor, veja o meu sofrimento. Ai, Senhor, olha o sofrimento do seu povo. Venha com providência, Senhor. Eu espero em Ti somente, Senhor. Somente o Senhor é o meu Deus. Diga a Ele. Somente Tu és meu Deus. Somente o Senhor é o meu Deus. Diga a Ele. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro bem presente vem do Senhor. Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança. E hoje eu quero fazer a minha aliança contigo, Senhor. Declaro que o meu coração é do Senhor. Eu abro o meu coração para o Senhor. Ah, Senhor, entra nesse coração que está sendo aberto agora, Pai. Que o Senhor abre a madre da estéril, Senhor, aquela que está pedindo hoje, ó Pai, porque deseja ter tanto um filho, que o Senhor possa abrir a sua madre, que ela possa confiar em Ti. Transforma a vida, Senhor. Ouve a oração do Teu povo, Senhor, dos Teus filhos. O pedido que faço agora a Ti é com humildade, Senhor. Peça para o Senhor, amado, com humildade. Faz, Senhor, eu preciso disto. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Que eu alcance graça. Que eu alcance a Tua graça. O Seu favor. Pai, vem
tua graça, com o seu favor, sobre essas vidas que estão aqui orando, aquelas que estão online também estão ali orando, ó Pai, precisando de Ti. Que essas lições que aprendemos através da vida de Lia e Raquel possam servir para mudar o nosso foco, a nossa vida. Como é bom saber que o Senhor olha para nós, que o Senhor tem misericórdia de nós. A nossa vida não passa despercebida diante de Ti. Sabemos que o Senhor tem planos para nós, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.